Paralelo à questão da comunicação, tem também o presidente Lula se mexendo para conseguir governabilidade no Congresso, né? E ele voltando agora da viagem dele do exterior, já várias conversas marcadas com presidentes de partidos, entre eles o poderoso Gilberto Kassab, que a gente sempre fala aqui, o poderoso Kassab, né, para pensar nessa reforma ministerial. É uma reportagem de bastidores do jornal Folha de São Paulo de hoje, falando que Lula deve procurar os presidentes de partidos na volta ao Brasil e avanço na reforma ministerial. Lula fica bravo quando a imprensa fala isso. Ficam falando, eu tiro e coloco quem eu quero, na hora que eu quero. Não tem essa de reforma ministerial. Mas tem, né? Mas a gente sabe que nos bastidores tem. E as negociações, elas acontecem com o objetivo justamente de ele conseguir votos no Congresso. Vamos lá, ô Thales, você que acompanha bem os bastidores do Congresso. Quais são as apostas do governo Lula nessa reforma ministerial? Por exemplo, com o Kassab, será que vai dar mais um ministério ao partido do Kassab? Quais são outros que ele deve atacar? Que mudanças podem vir por aí? Olha, nessa viagem, o Lula nega que tenha falado de política nessa viagem ao Japão e ao Vietnã. Nega que tenha falado de política com as pessoas lá dentro. Só que falou, verdade é que falou, e especialmente ele queria ouvir o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ex-presidentes do Senado e da Câmara, saber deles quais são as intenções deles, o que eles querem, as expectativas, etc. E daí definir a reforma ministerial. São duas figuras fundamentais para a reforma ministerial. O, 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 o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que tem dito que não quer ministério, vamos ver se realmente não quer, que não quer ministério, ele talvez seja candidato a governador de Minas Gerais, mas ele está numa briga com o ministro das Minas e Energia, que é do partido dele e de Minas Gerais, o PSD de Minas Gerais. Então, eles estão atritados, não sei como é que vai ser isso aí, se de fato ele vai querer ministério, foi convencido pelo Lula ou não, agora é que vai ser revelado isso. E também o outro é o Arthur Lira, que na verdade queria o Ministério da Saúde. Já viu que não vai ter. Não sei se ele vai ter algum ministério. Ele quer. Conversou com o Lula. Vamos ver se ele conseguiu. E agora o Lula volta e vai conversar com os presidentes de partido. Um deles é o Kassab, que está reclamando. Está reclamando. Olha, a Câmara está mal representada, o PSD da Câmara está mal representado no Ministério. Queria um Ministério para o líder do PSD na Câmara, o Antônio Brito, queria um Ministério para ele. Não sei se sai. Agora que o Lula vai definir, ele já começou essa discussão na viagem, e agora vai definir, vai anunciar o que vem aí. Mas só depois de conversar com os presidentes do partido e expor as ideias dele e ver se o nível de aceitação. Ô Josias, a gente trata, né, quando a gente dá a notícia, com normalidade isso, né? Ah, e o presidente está conversando com os presidentes dos partidos, é a negociação de cargo, e que isso faz parte da política. É assim mesmo, a gente tem que aceitar isso. E até que ponto isso ajuda ou atrapalha o próprio governo que está precisando apresentar resultados, né? Porque 26 vem aí. Não é normal, né, Fabiola? Não é normal, sobretudo porque, se você observa, o Lula até aqui transformou o que seria, nas palavras dele próprio, dos seus aliados, uma reforma ministerial, num grande remendo. Até aqui ele utilizou a reforma para resolver problemas internos do PT. Estava lá com dificuldades para emplacar o nome do Edinho Silva, que é o seu candidato à presidência do PT. A sucessão interna do partido vai se dar em julho, e ele está utilizando utilizou as primeiras mudanças no Ministério para acomodar a Gleisi Hoffmann no Palácio do Planalto, transferiu o Padilha, o Alexandre Padilha, que estava no Palácio, foi para
para a vaga da Nízia Trindade na pasta da Saúde, mas não se enxerga uma lógica nessas mudanças, uma lógica que dê mais funcionalidade ao governo. Não se enxerga interesse público na mudança. E agora, muito menos. Nessa segunda fase, o Lula especulou tanto sobre a troca de ministros, colocou na frigideira o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, a ministra das Mulheres, o ministro do Desenvolvimento Agrário, está todo mundo na frigideira. E ele não nomeia substitutos. Então, você prejudica o andamento de iniciativas dessas pastas, desses ministérios, e o presidente demora a definir os substitutos, demora a dizer o que vai fazer para acomodar o centrão e assemelhados do PSD, do Gilberto Kassab, não gosta que a legenda seja incluída nesse balaio do centrão, mas é assemelhado. Está lá com um pé no governo do Tarcísio de Freitas, em São Paulo, que é um potencial adversário do Lula, e ambicionando ministérios além dos que já controla na esplanada. Já tem 3, quer mais. E o Lula está dando a impressão, Fabíola, reforçando, potencializando, porque isso já vem de muito tempo no Brasil, a governabilidade ganhou um sentido gangsterístico. Então, os partidos querem cofres na esplanada, não para servir ao interesse público, mas para servir aos seus interesses particulares, aos seus interesses eleitorais. E depois que as emendas parlamentares deram uma certa autonomia aos deputados e senadores, porque hoje o que era emenda opcional tornou-se gasto impositivo, os parlamentares enfiam um gasto dentro do orçamento e o governo é obrigado a executar, é obrigado a pagar. Desde que isso aconteceu, começou lá no governo da Dilma ainda, quando era presidente da Câmara, o antecessor do Arthur Lira, o mentor do Arthur Lira, que era o Eduardo Cunha. Então, já desde aquela época, as emendas foram se tornando impositivas, no movimento que foi crescendo até chegar onde chegamos agora, em que o Congresso controla mais de 20% do pedaço que está à disposição do governo para investir. Então, os deputados ganharam autonomia, mas ainda assim querem controlar os cofres dentro do governo para eliminar intermediários. E o Lula joga esse jogo. Então, não é normal, Fabíola, não é normal. Hoje, normal seria se o presidente discutisse quais são os problemas do governo, quais são os problemas da saúde, os problemas da economia, os problemas da agricultura, o que é que nós precisamos fazer para melhorar a prestação de serviços à sociedade brasileira. Mas não é esse o padrão da mudança que se realiza em Brasília. O que se discute em Brasília é como azeitar o relacionamento do governo com esses parceiros que são, em certa medida, até obscenos nos seus interesses, e como azeitar a eleição do Lula lá na frente, como reter os acertos desses partidos do Centrão com um adversário qualquer do Lula. Esse é o objetivo do governo nessa reforma. Normal isso não é, porque não há nada sobre a mesa que se pareça com o interesse público, Fabíola. Então, é preciso reconhecer as coisas como elas são. E a anormalidade fica muito eloquente quando se verifica que em nenhum momento se discute, por exemplo, a hipótese de expurgar da esplanada um ministro como o Juscelino Filho, que representa lá na esplanada União Brasil e já está denunciado, já está indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. E o Lula não se incomoda, está lá o ministro, ninguém fala em substituir esse ministro. Então, que reforma é essa, Fabíola? Certamente não é a reforma dos sonhos do contribuinte brasileiro.